realistas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma perguntinha aqui do nosso canal? Podemos salvar o narcisista? Gente, partindo aqui do pressuposto de que a gente está falando do transtorno de personalidade narcisista, nós aprendemos aqui no discorrer das lives e dos vídeos que são pessoas que têm um centro, um núcleo de sua personalidade baseado no senso de grandiosidade. Então pensa bem, você na relação com o narcisista, com a narcisista, com essa pessoa que se sente melhor do que você, né? Você acha que essa pessoa vai, como se diz, aceitar ajuda? Aceitar que você esteja no controle em algum momento? Claro, evidentemente que não, tá? Até o próprio fato de você dar um presente pro narcisista, às vezes, na maioria das vezes, eles nem usam, tá? Eles agradecem e deixam lá no canto, no sentido de que eles acham que eles têm que ser, como se diz, responsável por tudo. Desde as compras das coisas, desde os merecimentos. Porque o fato simples de você dar um presente para o narcisista, eles já acham que você está no controle e como se você tivesse o vendo e havendo, precisando daquela coisa que você presenteou o narcisista. A narcisista de tão louco, de tão louco que é o narcisista e a narcisista, a mente deles, né, o funcionamento deles. Então, aceitar algum tipo de ajuda, aceitar alguma mão estendida, vamos dizer assim, ao narcisista e a narcisista, é como se ele estivesse dando controle para você da situação. E se tem uma coisa que narcisista gosta é de controle e atenção. Então nunca que um narcisista e uma narcisista vai te dar esse prazer de você achar que está ajudando eles. Eles têm um senso de grandiosidade muito grande. Eles pensam que eles que te controlam, se tiver que dar algum tipo de ajuda, mesmo querendo algum tipo de interesse por detrás, tem que partir deles e não de vocês, porque tudo ele transfere para a personalidade dele. Lembra que nós falamos aqui, o simples fato de você bloquear o narcisista, se tá ali te infernizando através de mensagem? Um exemplo para a gente entender a mecânica, a dinâmica da cabeça do narcisista. O fato de você bloquear ele, não entende que você está dando limite, que você não aguenta mais aquela tortura. Mas ele vai achar que você é fraco, que você é fraca em relação a eles. Por isso que você não aguentou e você bloqueou. Então tudo eles transferem para a grandiosidade deles, né? Pelo que eles acham que eles são melhores do que as outras pessoas. Então você dá um presente pro narcisista, ele acha que você está tendo controle da situação, né? É isso que eu acabei de falar aqui. Mesmo que eles estejam intencionados, mal intencionados, mas se eles derem algum presente para você, tem que partir deles. Porque eles querem ter o controle da situação. E ser ajudado por outras pessoas, né? Ser levado à terapia, que seja por outras pessoas, é a mesma coisa que dar o controle da vida e da situação para outras pessoas. Então eles não vão aceitar isso. Então eles não querem terapia, eles não mudam, tá? Os narcisistas, eles têm que se convencer de que eles precisam mudar para ter um bom relacionamento para com ele mesmo e com as outras pessoas. Mas ele acredita que não precisa mudar, porque é assim que eles tiram vantagem das pessoas. Eles acreditam, né? Porque como eles se acham tão grandiosos, eles acreditam que sendo do jeito que eles são diferenciados, eles são melhores do que as outras pessoas. Então é esse o entendimento que eles têm. Então a pergunta aqui, podemos salvar o narcisista? Não, você não pode salvar o narcisista. Você tem que salvar e pode salvar a si mesmo, né? Não podemos, não devemos e não conseguimos ajudar e nem salvar o narcisista. A única coisa aqui que você pode fazer no que tange, se você quer uma resposta assim, em ajudar o não narcisista, é no sentido de criar bordas, criar limites. Em qual sentido? É você mostrar que ele não está no controle da situação. É quando você não quiser alguma coisa, não concordar, dizer não. É criar bordas, dizer não, colocar limite. Essa é uma forma de você ajudar o narcisista. No sentido de você colocar ele dentro da casinha dele e reconhecer que não é ele o dono da verdade, não é ela a dona da verdade, e que você não é brinquedo dele, não é brinquedo dela. Então, com limites, você vai ensinando o narcisista. Você pode ajudar, né? No sentido de dizer não. No sentido de deles virem que você não está subjugada a eles, e nem dando a eles o controle da situação. Mas veja que quando você fala aqui, veja quando você fala não aqui, você fala também
pela saúde da sua mente, tá? Porque na maioria das vezes também quando você fala não pra ele também é indiferente. Porque tudo é direcionado a essa personalidade, gente, doentia, que é o centro núcleo, é a grandiosidade. Então o próprio fato de você dizer não também para o narcisista é como se ele entendesse que você não suportou, que você não aguenta a pressão. É tão doentio o mecanismo do narcisista que leva tudo para o senso de grandiosidade. Em achar que você está sendo fraco, está sendo fraca, em bloquear, em dizer não. Então ele não pensa que é um limite que é dado a ele, mas entra assim na conta dele no sentido de que você não aguentou, de que você é fraca e o mais fácil para você é dizer não, o mais fácil para você é bloquear. Então veja que tudo ele reverte, sabe? Para a personalidade dele, que ele acha que ele é grandioso. Então veja que você fazendo ou não para o narcisista, para a narcisista, não faz diferença nenhuma no final das contas, tá, gente? Porque você é visto pelo narcisista, pela narcisista como alguém inferior a eles. Então você fazendo ou não algum movimento em favor ou desfavor do narcisista, você não está mexendo nada na vida deles, não está intervindo nada na vida deles. Você meramente é visto como uma pessoa inferior devido a esse senso de grandiosidade que o narcisista tem. Então, quando a gente fala aqui de dar não ao narcisista, um jeito de ajudar eles, é no sentido de que você não vai ajudar porque você não vai mudar nessa estrutura, mas no sentido de fazer enxergar que você não é objeto nem extensão do narcisista, que você é que está com o controle da situação e que no sentido de que é uma prevenção para você, é como se diz, um controle de sanidade, na verdade, para você. Né? É igual a pedra cinza, é igual o contato zero, não são punições ao narcisista, na verdade são prevenções para você mesmo, para você se prevenir, para você manter sua sanidade mental diante de uma pessoa tão, não é doente, vamos dizer assim, uma pessoa tão desajustada, né? De uma pessoa tão disfuncional, essa é a palavra. E por que, novamente, que você não consegue ajudar o narcisista? Se você tentar ajudar ele, ele vai rir de você, ela vai rir de você. No fundo é isso, né? Ah lá, tá tentando me mudar, coitado. Porque o narcisista e a narcisista, nada mais, nada menos, eles se rodeiam de pessoas que eles conseguem esvaziar essas pessoas de si mesmo para servi-los, tá? Então, o fato de você achar que você tá ajudando o narcisista, você vai se perder no meio disso tudo, tá? Você vai se perder. Porque eles vão inverter a mesa, eles vão fazer de um jeito que você que tá errado. Você vai te mostrar que de fato é você que tá perdendo. Capaz de você sair doidinho, doidinha dessa situação, esvaziar de si mesmo, que é isso que eles querem, tá? Tentando ajudar esse narcisista e essa narcisista. Gente, a gente não tem nem recomendação direito para tratar narcisista, porque a entrevista terapêutica é toda viciada na mentira, né? É como se fosse uma árvore envenenada que a gente chama, né? Até para fins jurídicos, vamos dizer assim, né? Transferindo aqui para vocês poderem entender. Toda a prova que advém daquela árvore, um exemplo, né? Se aquela árvore em si, a raiz dela é baseada na mentira, que dirá os frutos dessa árvore, que dirá as provas dessa árvore, é toda viciada na mentira. Porque a raiz está ali baseada na mentira. Assim é a entrevista terapêutica com o narcisista. Você vai tentar levar ele para uma terapia, sabe o que vai acontecer? Ele vai viciar toda a entrevista terapêutica. Vai ser tudo em base de mentira. Vai dar as informações que a gente pensa que é verdade, mas não é. Vai estar falando mentira o tempo todo. Vai estar estudando essa vítima que está levando ele para terapia, achando que está ajudando. Mas na verdade ele está te estudando mais do que nunca. Você vai sair como errado é errada ali naquela terapia. É envolvente, sedutor, vai envolver, vai seduzir o terapeuta e a terapeuta e você vai sair mais prejudicado e mais prejudicada ainda. Então não existe ajudar narcisista e narcisista. Narcisista homem, narcisista mulher. Subtende que você tem que ajudar você mesmo, para você sair disso, né? Então não queira mensurar como se diz, a pessoa do narcisista baseada na sua empatia, tá? Não existe, não existe. A empatia, se bem que o narcisista ele tem sim emoções, tá? Mas a empatia que ele tem é fria, é simulada, é treinada. Então não queira você transferir a sua empatia, o seu funcionamento, a sua forma saudável
Embora você seja codependente emocional, mas você tem um olhar saudável para com o outro. Em qual sentido, minimamente? De que você quer estar ali, quer ser recíproco para aquela pessoa, para com aquela pessoa. O narcisista não é minimamente recíproco em nada, tá? Então não vai melhorar em prol de você, nem em prol dele mesmo. Porque em prol dele mesmo ele acredita que usurpando as pessoas, tá? Tirando proveito das pessoas é a melhor solução e a melhor vantagem para eles. E em prol de você, muito menos, tá? Que ele não tá nem aí pra você, tá? Você é só a mera extensão e objeto e fonte de suprimento desse narcisista e dessa narcisista. Te vê apenas minimamente como alguém inferior a eles. Então, como que vocês também querem tentar salvar uma pessoa que é infantilizada, não assume responsabilidades por nada, né? É uma pessoa que pensa que tem que funcionar daquela forma 24 horas. Acho que tem que ser carregado pelos outros, tem as suas necessidades têm que ser atendidas 24 horas, né? O narcisista ele é meio infantilizado, tá? Então, assim, ele acha que as pessoas têm que corresponder às necessidades dele, ele tem que esvaziar as pessoas à sua volta para que atenda às necessidades dele, às demandas dele. Então, como que você vai querer mudar uma pessoa que é totalmente infantiloide, vamos dizer assim? Não tem como, tá, gente? Não tem como. Porque não chega a ter discernimento de que tem que mudar, de que tem que amadurecer, de que tem que evoluir. Eles não têm essa virtude que nós temos de olhar para dentro da gente e ver o que de fato a gente tem que melhorar. Eles não têm isso, tá? Eles cresceram de forma esvaziada de si mesmo, com autoestima inexistente, nulo, vazio, eles são vagos. Tudo que você quiser colocar aí como sinônimo de uma pessoa que é esvaziada de si é o narcisista. Então, como que você quer ajudar uma pessoa que não tem minimamente nem referência dentro de si? Não tem o eu dele saudável, não tem menção, não tem noção de eu, né? É uma falsa selfie, um falso selfie, uma falsa personalidade. Tudo baseado em mentira, tá? Tudo baseado em mentira. Mas, Michele, por quê? Vamos adentrar aqui um pontinho. Por quê? Porque antes o narcisista era vítima de abusos. Hoje ele é o abusador, então ele transferiu essa figura. Antes ele era vítima de abusos, hoje ele é o abusador. Então ele tendo o prazer de abusar da vítima, a vítima serve minimamente só para a regulação de suas emoções. Então à medida com que ele abusa dessa vítima, ele se sente melhor. Ele só se sente melhor em invalidar, em abusar, em fazer tudo de ruim com essa vítima. Tudo em nome do seu senso de grandiosidade. Então, ele é vazio, ele é nulo. E qualquer característica que tenha advinda no narcisista, existente no narcisista, é advinda das suas vítimas, tá? Em todo lugar que ele se relaciona com as suas fontes de suprimento, com N pessoas, ele pega pra ele algum tipo de característica que ele acha pertinente em usar, em projetar e usar no meio social, para que a máscara dele seja aceita, tá bom? Então é basicamente isso. Não tente ajudar o narcisista, porque você vai sair machucado, você vai sair esvaziada de si. E é isso, gente. Minimamente isso, tá? Então não vai acreditando que você vai transferir empatia para o narcisista. De que você vai trabalhar com ele a empatia. Ele não tem empatia boa para com as pessoas. Ele tem empatia fria, treinada, simulada. Cresceu assim. Acha que a forma com que ele faz e abusa das pessoas, ele tira vantagem, ele tem lucros, tá certo? Chora, mas é um treino que ele fez também, é um choro também treinado, tem que tomar cuidado com isso. Já quem não é narcisista, mas tem traços narcisistas, quando você dá limite, eles mudam, coloquei aqui, né? Que tem aquelas pessoas que é altamente narcisista e existe também aquelas pessoas que, como se diz, são narcisistas, e tem aquelas pessoas que têm traços também narcísicos também, que foram criados por narcisista, então, às vezes, nem sempre também aquele, como se diz, puramente narcisista, mas tem uns traços narcisistas. Então, se você der um pouco de empatia para quem tem traços narcísicos, pode acontecer da pessoa mudar em alguma coisa, tá? Mas a pessoa tem que sentir também que tá perdendo, tá? Tudo é voltado para o senso de grandiosidade. Então, não queira você mudar o narcisista, a narcisista que você vai sair esvaziado de si, vai sair como um bagaço, vai sair sugado, tá certo? E é isso. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.